Mas era basicamente um gêmeo que tinha sido, que se foram separados, acho que não foi de propósito, não foi experiência social nenhuma, aconteceu, foram separados à nascença, não sei se foram adotados, um bocado assim, e que encontraram-se passado não sei quantos anos e sem estar um com o outro tinham seguido percursos de vida exatamente iguais. As mulheres eram parecidíssimas uma da outra, tinham o mesmo emprego, tinham feito as mesmas coisas, Não, tudo é igual. assustador. É mesmo engraçado. É incrível. É mesmo engraçado. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Nós na Aliança. Hoje, eu digo sempre isto, hoje temos uma convidada muito especial para nós, a Mariana, que para além de ser nossa amiga, é amiga dos nossos pais e nós também somos muito amigas das filhas. É verdade. Já é assim uma amizade de famílias. E agora vocês são colegas de retiro também. Exato. outra envolvência. Quem nos poderá destruir? Ninguém. Pronto, e então começávamos por pedir uma introduçãozinha à Mariana, de o nome, pronto, assim coisas mais normais, de idade, se quiser, não, pronto. E nós agora estamos a introduzir um novo ponto de apresentação, que é o santo favorito. Isso. Se a Mariana só quiser dizer o seu nome e o santo, está ótimo. Tá Mas ótimo. o santo tem que ser. Exato. O resto é. Ok. Então, eu chamo-me Mariana, sou de Coimbra, tenho 58 anos. Toda a vida nasci em Coimbra, toda a vida vivi em Coimbra, exceto num período breve em que tive um ano nos Estados Unidos, como um programa de intercâmbio. Casei em Coimbra, com uma pessoa de Coimbra, sou mãe de 5 filhos maravilhosos e que estão cá connosco e um no céu. O meu percurso estava ligado à história da arte e aos museus. Trabalhei durante 12 anos, cerca de 12 anos, 13, no Museu Machado Castro de Coimbra. E depois, por uma questão de gestão familiar, acabei por sair da função pública. Tive também, nessa altura, uma loja de produtos de material didático para crianças, produtos, marcas estrangeiras, que era o Gato Maltês, em Coimbra. E depois acabei por passar uma fase um bocadinho complicada na altura em que a minha mãe partiu, porque a minha sócia foi para Lisboa, casou e pronto, eu não tinha, na altura tinha os 5 muito pequeninos, não é? Eles fazem entre eles uma diferença de 7 anos e meio. A mais velha tinha 7 anos e meio e tinha gêmeas pequeninas. E pronto, não conseguia avançar com a loja porque a parte do fecho da loja tinha que ser eu a fazer e então era muito complicado já sem a ajuda da minha mãe. E acabei por fechar a loja também e dedicar-me a ser mãe a tempo inteiro. O que foi ótimo porque também me permitiu aprofundar muito a questão da fé. Pronto, eu acho que se estivesse na vida ativa a 1000, não teria tido tanto. Pronto, teria sido diferente. Claramente mais difícil. Qual é que é o Museu Machado de Castro? É aquele que tem as ruínas... Sim, tem o criptopórtico. É ao lado da Sé Nova. Vale a pena ver, que é espetacular. É mesmo espetacular. Miúdos do colégio. Em relação ao santo favorito, pois é uma pergunta um bocado difícil, porque eu tenho assim alguns santos da minha devoção e eleger um é um bocadinho difícil, mas... Vá, aceitamos um top 3 então. Pronto. São José, primeiro Nossa Senhora, depois São José e depois talvez São João Paulo II. Ok. Que giro. Lindo. Nós temos que fazer um também a falar dos nossos e explicar, porque é super difícil dizer um, não é? Sim. É muito difícil. Os católicos têm esta riqueza É muito de ter difícil, muito difícil. Muita gente no céu. santos. Até porque cada santo tem o seu carisma, Exato. não é? E em determinadas situações valemos mais de um. Também tenho assim um grande amor por São Padre Pio.
Acho que é mesmo assim um Estamos juntos, santo Mariana, fortíssimo. Mas eu tenho medo dele, atenção. Não, eu não. Tenho que medo que ele me apareça. Olha, se te aparecesse, Acho que ele ia levar, mas pronto. seria para te chamar a atenção de Claro, alguma coisa. Pois, é isso. Pronto. Desde que ele não se passasse comigo. Ok. Mas acho muito engraçado ter dito São José. Eu já reparei numa coisa, nós já fizemos esta pergunta algumas vezes, tanto em podcast como fora de podcast. E realmente São José é uma personagem brutal, porque é super discreto e mesmo não se fala assim muito de É São incrível. José. Mas se perguntarmos às pessoas santos preferidos, dizem sempre São José. É incrível. É que São José, para além de ter sido o pai de Jesus, não é? Portanto, acho que Deus deve ter viu nele de certeza, não é? Qualidades incríveis para poder formar humanamente o Nosso Senhor. É o terror dos demónios. E, Já o Diácono Simão, no último podcast, disse São José porque é tudo aquilo que eu não sou. A cena da Então acho que nós. verdade, assim. Sim, nós então vemos tantas virtudes nele que queremos crescer, não é? Yeah. Para ser e muito casto, não é? E leva-nos a ter um amor muito casto. Então, podemos passar aqui para o primeiro ponto. E ainda na parte da introdução da Mariana, tínhamos aqui uma dúvida que é, nós conhecemos a Mariana neste tipo de contexto, né? Missões familiares, encontrar na missa, tudo e mais alguma coisa. Como é que foi a vivência católica da Mariana, mas puxando muito atrás? Ou seja, isto veio de família, foi uma coisa que a Mariana procurou? Que herança é que teve dos seus pais desta parte católica que se teve? Eu acho que tive, sobretudo, uma herança muito grande da parte das minhas avós, porque tanto uma como outra eram pessoas super piedosas. Acho que o meu nome tem piada porque eu tenho o nome de uma bisavó que também era tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora, era muito mariana, chamava-se Mariana. Não era um nome muito vulgar na altura em que eu andava no liceu, havia muito poucas Marianas. E acho que também me passou esse testemunho de um grande amor por Nossa Senhora, que foi quem me levou a Jesus. Primeiro foi esse grande amor a Nossa Senhora. Na minha família, pois nós somos 6 irmãos, fomos todos batizados. Tivemos depois o percurso não completo, andámos na catequese. A minha catequese foi muito má, mesmo muito má. Fiz o crisma já tarde, estava grávida das gêmeas quando fiz o crisma. Grávida das gêmeas, não. Já as gêmeas tinham nascido quando eu fiz o crisma. E pronto, em relação à minha família, o meu pai não era de todo crente. E o meu pai fazia ali uma certa... Embora nunca tivesse proibido, nós sabíamos que ele não gostava muito que nós fôssemos à missa. Tanto que a minha irmã mais nova só foi batizada aos 10 anos, porque houve já ali uma certa... de resistência. E era algo que eu sentia. Eu gostava muito de ir à missa, queria ir à missa, vinha em paz da missa, mas sabia que tinha que enfrentar sempre alguma guerra, digamos, para conseguir ir. A Mariana disse que a catequese era má, no sentido que não... Ou seja, a própria catequese era mal dada, não é? Mal dada. Eu não aprendi quase nada, mesmo. O que eu aprendi foi depois. Foi depois. Com respeito a todos os catequistas, mas comigo, pelo menos, foi a mesma coisa. Já ouvi várias pessoas dizer. E eu não acho que seja falta de devoção das pessoas que estão a dar catequese. Eu acho que a Igreja tem que pensar aqui, para este próximo milénio, como é que nós fazemos o ensino aos jovens, porque não está a resultar, claramente, que há alguma coisa aqui que está a falhar. Ok, pronto. Mas na mesma tinha uma vivência diária do catolicismo. Diária não digo, se calhar não faziam oração todos os dias, mas... Não, em minha casa não se fazia oração, sequer, não. E depois, pronto, nós passámos um período bastante conturbado. As coisas modificaram-se muito a partir do momento em que o meu irmão mais velho começou a descambar. E as atenções dos meus pais focaram-se muito nele. E a família, a partir daí, destruturou-se, não é? Depois os meus pais acabaram por se separar. E por ser foi um divórcio também um bocadinho difícil, não é? Deixou marcas na família toda. Pronto, não foi um período muito bom, nada bom, digamos. Isto com a Mariana com que idade, mais ou menos? As coisas começaram eu comecei a sentir que as coisas não eram as mesmas e que havia muita divisão em casa, muita discussão, muitas emoções à flor da pele, não é? Diziam-se coisas que depois era difícil de apagar e que nós nem sabíamos muito bem como é que havíamos de reagir
depois daqueles confrontos. Aí a partir dos meus 13 anos, mas depois os meus pais só se separaram, tinha eu 18 não, 19, tinha acabado de regressar dos Estados Unidos. Ok. Sim, mas é sempre uma coisa quando Foi difícil. se discute com base na emoção, não é? E se o amor não está sólido na decisão, é sempre mais complicado. Neste período, dos 13 aos 18, passou por alguma crise de fé, no sentido de, pá, isto não está mesmo a resultar? Passei. Eu fui muito piedosa, até uma determinada idade, para aí até aos meus 15 anos. E a partir daí afastei-me. E depois conheci o meu marido, que vinha de uma família muito católica. Os pais rezavam o terço todos os dias em casa, em frente aos filhos. Tinham 2 filhos. Passaram por situações muito complicadas, sempre com a noção que era Deus que os levava. O meu sogro era também muito devoto de Nossa Senhora e achei piada, porque quando ele faleceu, a ver postais e coisas que ele escreveu, descobri que ele ia a Fátima nos 13 de maio de caminhonete, mesmo ainda antes de casar, para estar com a Nossa Senhora. Portanto, ele era assim uma pessoa muito... E a minha sogra também. E tiveram um problema familiar de um irmão da minha sogra que caiu num poço e que ficou paralítico, e os médicos diziam que ele não podia andar, e a minha sogra foi ter com as irmãs carmelitas e pediu para rezarem, e ele ficou bom, e ele curou-se. Portanto, ficou sempre ali uma ligação muito grande ao Carmelo de Coimbra. Nossas intercessoras assim são incríveis. Próprios para a sogra da Mariana, porque ir direto às carmelitas a pedir para rezar é muito inteligente. Foi mesmo. Não havia ninguém melhor para ir pedir para rezar, realmente. Sim. E pronto, e o meu marido vinha de uma família assim, mas também se afastou. O irmão sempre muito ligado às coisas de Deus, mas ele, talvez também por ser uma pessoa muito racional, pronto, e não ter encontrado... Não é que as pessoas que vivem a fé sejam irracionais de todo, não é? Nenhuma coisa é incompatível com a outra, mas eu acho que ele, num período decisivo, não encontrou quem lhe respondesse dúvidas de fé. Sim. Pronto, e acabou por se afastar. E assim foi. Portanto, eu ia à missa de vez em quando, nem sequer sentia a necessidade de ir à missa todos os domingos. Portanto, era uma católica, mas não era. E acho que em relação ao marido da Mariana ainda, eu acho que há sempre argumentos que tocam as pessoas de forma diferente, não é? Portanto, há uma data de argumentos, não é? Para o cristianismo e para nós acreditarmos no que acreditamos. E as pessoas têm sensibilidades diferentes e uma coisa toca-lhes mais do que outra. Sei lá, por exemplo, para alguém que seja muito, temente a Deus, não é? E tem mesmo esta coisa de querer ser salvo, se calhar a ideia de, pá, eu vou acreditar em Deus, porque mais vale acreditar e depois realmente haver o céu e o inferno lá em cima e eu salvaguardar-me, do que estar a achar que não e depois logo se vê. Para pessoas mais inteligentes isto se calhar já não basta, já precisam de uma explicação muito mais profunda. Por exemplo, para mim, um grande argumento, porque para mim foi importante na altura uma conversão mais real ao catolicismo, foi os mártires. O conhecer mártires e pessoas que davam a vida pela mensagem de Cristo, para mim foi super importante. Gente, estas pessoas... das duas uma, ou são todos tolos e estão todos enganados, ou aqui há mesmo alguma coisa super profunda que esta malta morre por isto. Não é normal, não é? Alguém, quando é torturado por alguma informação, eventualmente dá a informação. Está a ser torturado por isto. Esta gente não, esta gente é mesmo até à morte. E isso para mim como. Portanto, eu acho que é sempre pronto, e as pessoas vão vendo informações diferentes e vão vendo argumentos diferentes, e há de haver ali alguma coisa que depois toca e despoleta. Mas há uma coisa que eu acho muito interessante, é que realmente Nosso Senhor faz as coisas muito bem feitas. Eu sou mais emoção, ele é mais racional. Acho que nos completamos muito bem e, de alguma maneira, ele é das pessoas que vive mais aquilo que é anunciado no Evangelho que eu conheço. E eu penso assim, ele só precisa de perceber que realmente, pronto... E eu acho que ele já fez um grande caminho, porque ele tem lá tudo e de facto acho que não conheço assim coração melhor do que o dele. Também conheço assim algumas pessoas que reconhecem na moral católica, né, e na Igreja uma grande forma de organização da sociedade e por isso é que agem de acordo com o que a Igreja diz, pronto, mas que não tiveram ainda
Tiveram Pela relação pessoal, exato, se calhar. não Pois, criaram ainda a é relação. tudo uma questão de sintonia, sabes? Quando tu estás a ouvir uma estação de rádio e o rádio está desintonizado, tu não ouves, pronto. E eu acho que ele só lhe falta mesmo essa. Rezamos. Exato. Mas então, voltando aqui à Mariana, quando é que, portanto, este período mais complicado de vida familiar e também de vida de relação com Deus, quando é que isto começa a dar a volta? Aos 19 vem dos Estados Unidos, portanto, isto é meio do curso aí, não é? Não, 19 anos para ser o Sim, primeiro ano sim. do curso. Pronto, eu quando fui para os Estados Unidos, eu já tinha entrado em Direito. Eu entrei em Direito inicialmente, porque eu fui para a escola com 5 anos, portanto, fiz o percurso todo um bocadinho, um ano mais cedo, não é? Portanto, Mas na faculdade com 17. Sim, 17, ainda Só com fez os 17 e 18 depois na fiz os faculdade. 18, No primeiro, foi só que eu estava nos Estados Unidos, Ok. na altura, portanto, a repetir o 12º, porque nos Estados Unidos nós só podíamos só podíamos fazer o 12º, Ok. porque na faculdade eles vão para famílias e, portanto, para universidades e já não estão a viver uma vida de família. Depois vim, tentei Direito. Toda a vida, toda a gente dizia que eu tinha muito perfil para Direito. Eu também me via nisso, mas depois não gostei nada e pensei, não, isto de todo não é para mim. E, portanto, esse primeiro ano em que estive cá, dos 19 aos 20, não fiz nada. Não. Depois mudei para a História da Arte e então aí sim. É uma mudança de 180. Exato. Não é? Não é muito. Não É tem também parecenças no curso? não é propriamente parecenças, mas pronto, é um curso da área de humanidades. A Mariana reclamava muito em criança, por não me dizem isso os miúdos que Eu Se era... tens ido para direito, vai para advogado. Eu argumentava muito Pois, bem a aí minha está, causa. Lá está. Argumentava Era, em casa. argumentava muito bem a minha causa, pronto. E era muito, não me deixava intimidar muito, levava o meu percurso até ao É fim. isso, é o que dizem, quem reclama em casa depois vai para advogado. Então, mas aqui ainda completamente desconectado da... Não tudo que é completamente, não é? Eu acreditava em Deus, mas acreditava que Jesus tinha vivido há 2000 e tal anos e que que nos tinha passado todo um testemunho de vida, mas que Foi lá, não interferia na nossa vida, Sim, não é? ok. Não estava, não nos acompanhava de um modo tão presente. Portanto, perceber que passar desse Jesus um bocadinho longínquo, não é? Para um Jesus que está connosco diariamente e que te guia em todos os teus passos e que quando te abandonas a Ele e à sua providência, sabes que tudo o que acontece na tua vida concorrerá para teu bem. Vai uma distância grande, não é? É preciso... Mas por norma tem que acontecer alguma coisa para se fazer essa ponte, não é? As pessoas ou investigam alguma coisa, ou acontece alguma coisa na vida. O que aconteceu com a Mariana que lhe fez passar de Jesus foi uma história muito bonita de amor de há 2000 anos para Jesus está aqui hoje comigo, connosco, e eu quero que faça parte da nossa vida. Pronto, então eu vou contar. De facto foi algo muito especial. Antes de contar, deixa-me só aqui fazer uma coisa. Que este não está mesmo a funcionar muito bem. Oi? Já Eu está. posso só Ok. pôr isto assim? Sim. Força. Pronto. Eu já tinha 3 filhos, não planeava ter o quarto brevemente, pronto, pensava em ter um quarto, mas dar algum tempo, e houve um dia em que eu estive muito mal, tive muitas dores de barriga, pensei que estava a ter uma apendicite aguda, e até disse ao Paulo, olha, eu se calhar se acordares e eu não estiver aqui é porque chamei o INEM e fui, porque eu estou mesmo mal. Entretanto, aquilo por volta das 5 da manhã estabilizou um bocado e ele de manhã vira-se para mim e diz assim, era engraçado porque era sempre ele a dizer, tu estás grávida. E eu dizia, não estou nada grávida. E dessa vez disse, não, é impossível, eu não posso estar grávida porque simplesmente não é possível. Eu achava que já tinha tido a ovulação, já tinha, pronto, tudo passado e, portanto, era, naquela data em que tínhamos estado, era impossível eu engravidar. Bom, ele insistiu imenso, eu fui à maternidade e detectaram-me logo um bebê. Pronto. E eu, porque ele até disse, tu podes estar a fazer uma gravidez ectópica. Portanto, essas dores todas pode ser... É isso? Não sei. É uma gravidez nas trompas, fora do útero. Ok. E depois tem que ser tirado o bebê, não é? Sim. Pronto, e a pessoa normalmente perde Como é que a nida? trompa. Desculpem a pergunta de saúde, mas se é nas trompas, nida em algum lado? Não. Na trompa.
em vez de ser no útero. Ok. E dá dores muito grandes. Pois, claro, não é propriamente um sítio com espaço para crescer ali alguma Sim. coisa. E pronto, eu fui à maternidade, logo percebi que estava grávida, não é? Entretanto, na altura estávamos a fazer uma mudança de casa e eu tinha feito essa mudança praticamente, pronto, sozinha, ou seja, durante o dia ia carregando os caixotes, não é? Tinha pulverizado os caixotes dos meus livros com um produto um bocadinho tóxico e pronto, e na altura em que eu soube que estava grávida foi no dia de Santo António, foi dia 13 de junho. Entretanto, fomos para férias em agosto e eu sentia-me cansadíssima porque eu tinha o meu segundo filho que dormia muito mal de noite, bebia 4 biberons de leite e eu, portanto, bebia mais de 1 litro de leite, porque eram os biberons 250, 6 até ao cimo. E as pessoas diziam, o médico dizia, não lhe dê, porque isso é fita, não sei o quê. Mas ele não parava de chorar e aquilo fazia-me impressão. Então eu dava-lhe o biberon, mas era uma fase terrível, porque no primeiro biberon ainda conseguia dormir um bocadinho, mas depois começava a pensar, daqui a X horas tenho que estar a acordar outra vez, ia para o museu completamente, na altura em que me apetecia pegar no sono e ferrar a dormir, era quando eu tinha que acordar, e portanto eu andava assim com as minhas imunidades em baixo e com a minha disposição em baixo também, e não me sentia capaz, sentia-me completamente incapaz de uma nova gravidez, porque é algo que é exigente e que exige de ti também fisicamente. E entretanto fomos para o Algarve. Quando fui, eu tinha feito 3 ecos, era sempre um bebê, mas a minha filha mais velha, que tinha 7 anos na altura, dizia, oh mãe, tu vais ter gêmeos, porque eu pedi ao Jesus e o Jesus já me disse que tu vais ter gêmeos. E eu só, filha, esquece isso, eu não vou ter gêmeos nunca na vida. Da família? Não. Muito para trás, do Paulo e de mim, para os nossos avós, pronto. E eu acho que uma irmã da minha mãe tinha perdido gêmeas, com alguns meses de gravidez, não sei quanto. Pronto, e eu tinha uns primos no Porto, mas uns primos que são gêmeos desiguais, onde não há tendência hereditária, mais é nos gêmeos idênticos. Pronto, eu fui para o Algarve, sempre a dizer-lhe que não. Parámos em Vila Viçosa e eu pedi ao Paulo que me levasse ao Santuário de Nossa Senhora de Vila Viçosa, onde Nossa Senhora foi coroada Rainha de Portugal. Estou a aprender bem coisas Já nestes foste primeiros lá? minutos, não? Ai, tão bonito. E a partir desse momento, não é, quando Dom João IV que coroa a Nossa Senhora Rainha de Portugal, nunca mais nenhum rei usou coroa na história de Portugal. Isso eu sei. Nunca mais foi representado com coroa. A coroa estava sempre aos pés. Lindo. E eu fui ao santuário e tive assim mesmo uma conversa de mãe desesperada. Mãe à beira de um ataque de nervos com Nossa Senhora a pedir-lhe por tudo. Eu disse, eu sei que tu és mãe, eu sei que tu sabes o que eu estou a passar, eu não consigo, sem a tua ajuda, eu não consigo levar isto para a frente. Fui para férias, ela sempre vinha de um lado, fazia-me festinhas de um lado da barriga, fazia festinhas do outro, dizia os nomes, que eram 2 meninas. Não foi uma coisa de uma vez e acabou, não? Isto é Não, convicção. foi constante. sabia. E eu sempre a dizer-lhe, não Carolina, não filha, Mãe, não. tu não sabes, é tão óbvio. E ela, mãe, não sabe, isto é um segredo, só meu e de Jesus, é um segredo, só meu e de Jesus. Pronto. Entretanto, venho e em setembro vou fazer a primeira eco com um médico, porque eles trabalham em equipe, pronto, e ele ainda não me tinha apanhado. E eu disse, olha, encomendei um carro que dá para 7 lugares, pronto, fui falando com ele, e ele disse, então, e se forem gêmeos? Porque eu estava a dizer que queria espaço também para a minha mãe poder acompanhar-nos. E ele disse, e se forem gêmeos? Eu disse, nem pensar gêmeos, nem pensar. Mas eu tinha uma coisa estranha na barriga, eu tinha 2 buracos na barriga. Depois vim a perceber que eram os cordões, a zona dos cordões. 2 depressões? Depressões, fazia. E tinha a barriga grande, mas pensei, pronto, é o 4º filho, é normal, não é? Bem mais gordinho este. E ele põe-me o gel e diz: olha, uma coisa posso lhe garantir, é que não são. E depois diz-me: olhe para o ecrã. E eu olho para o ecrã, assim, o ecrã estava alto, eu olho para o ecrã e vi 2 bebês completamente formados, tipo a rirem-se para mim. A gozar. E eu fiz assim, e eu estava sozinha nessa consulta, nem o Paulo costumava sempre ir comigo, mas nem a minha mãe estava sozinha. Aguentei-me, paguei, quando saí para o carro, comecei a chorar, a pensar, isto vai correr muito mal, eu não vou conseguir tratar dos 3.
Pronto, e entretanto cheguei ao sítio onde o meu marido trabalha e telefonei-lhe a chorar. Ele veio, coitadinho, aflito, a pensar que eu tinha perdido o bebê. E eu disse, não, aconteceu uma coisa horrível, não podes imaginar. E ele, perdeste o bebê? E eu disse, não, são gêmeos. E ele disse, mas isso é fantástico. E deu-me um grande abraço e disse, nós vamos conseguir, não tem problema nenhum, com ajuda tudo se faz. Pronto, e depois quando o médico me detectou a gravidez, detectou-me logo um problema bastante grave e disse que era melhor nem dizer aos miúdos que eu estava grávida de gêmeos, porque possivelmente não me iria para a frente. Eu tinha um problema que normalmente as gravidezes, acabam. Todas ou por serem gêmeos? Não, naquela gravidez gemelar, ok. não é? Eu tinha uma discrepância que foi detectada muito precocemente entre os dois bebés de crescimento. Ok. E aquilo podia ser um síndrome raro, que é o síndrome de transfusão feto-fetal, em que há um gêmeo que cresce imenso e outro que não. E isso dá problemas aos dois, porque estão a trabalhar em esforço, não é? Ambos. E podia ser uma série de outras coisas. Pronto. Depois, a partir daí, passei a andar numa roda viva de médicos, de diagnóstico pré-natal, de pessoas cada um dava o seu parecer. Muita gente me falou em não levar a gravidez para a frente, muitos médicos que me viam, embora o meu médico foi espetacular, porque ele nunca me levou dinheiro pelas consultas, enquanto não percebeu que elas estavam viáveis, e isto foi praticamente antes delas nascerem. Fogo, isso é incrível. E disse-me sempre, olha, eu estou perante um problema gravíssimo, não sei o que é que... É daquelas raras situações em que eu não sei o que é dizer aos pais, mas eu quase que me atrevo a dizer que estes bebés estão de perfeita saúde, porque estes bebés mexem assim, loucamente. E, portanto, um bebê já eram ginastas acrobáticos. Um bebê com esta vitalidade, ou dois bebés com esta vitalidade, não, eu quase que me atreveria a dizer que não podem estar doentes. Pronto, e ele era um médico católico, é um médico católico, e sempre me apostou, pronto, o máximo, não é, em conseguirmos levar tudo para a frente. E depois, a certa altura, o momento-chave foi este. Nós tínhamos mudado então de casa para uma casa temporária, portanto entre a casa que estamos agora e a que deixámos, que acabou por ser um período muito longo, e tínhamos 2 andares na casa. E eu tinha 3 miúdos na altura, não é? E eles estavam todos no mesmo quarto, e a Carolina, que era a mais velha, pelo facto da casa ter 2 andares, tinha imenso medo. E eu vinha para baixo, ela começava aos berros: mãe, está gente no quarto, tens que vir para aqui. E eu ia lá para cima, deitava-me ao pé dela, e às vezes era tipo 3, 4 da manhã quando eu me conseguia libertar da cama, porque ela agarrava-se à mão e não me deixava. E aquilo era uma coisa que me preocupava muito, porque ela era uma miúda de 7 anos, que tinha escola todos os dias, não é? E que não ia nas melhores condições para a escola, porque ela não dormia convenientemente. E há um dia em que o pai lhe disse, porque entretanto a gravidez começou também a ser uma gravidez de alto risco, não só pelo facto de ter os gêmeos, mas por ter todos aqueles problemas associados, e por ter o cordão. A Inês tinha o cordão só com 2 vasos e implantado no bordo da placenta, portanto um puxão, uma coisa, elas podiam ir as duas, com uma hemorragia interna. E então como a Inês não oxigenava, eu tinha que estar 8 horas por dia virada para o lado esquerdo para ela oxigenar. E a pensar, não é? Sempre a pensar. Fogo. O bebê não oxigena, E não há para ver, não é? o cérebro vai-me nascer com algum problema. Pronto. E muitos médicos a dizer que elas iam nascer. Ou seja, o que os outros médicos, além do meu, todos diziam, era que nunca tinham visto um caso assim, que se nascesse era uma com problemas graves e que a outra não conseguiria sobreviver ao parto, e que ia ter, se conseguissem as duas, ia ter quase com toda a certeza 2 filhas deficientes. E eu andei a gravidez inteira a mentalizar-me para aquilo, não é? E a preparar-me para o facto de irmos ter 2 filhas deficientes. Pronto, e entretanto a Carolina... Está à vontade de fazer a ecografia todos os dias, não? O pânico, não é? De estar a acontecer alguma coisa e a pessoa não saber. Muito não complicado. E ter que estar de cara alegre, não é? Para não passar esses tremores aos miúdos. Pois, porque havendo mais 3. Okay. Enquanto isto, a minha filha continuava a ter conversas com Jesus. Dizia que Jesus vinha lá à casa, pronto, que falava com ela, que já éramos todos uma família no céu,
que por isso é que porque ela na altura que o Gonçalo nasceu tinha ficado muito triste de ser rapaz, e ela dizia, por isso é que o Jesus mandou o Gonçalo, porque já éramos todos uma família, e agora, como eu fiquei muito triste, mandou 2 meninas. Pronto. E a certa altura o pai fala com ela e diz-lhe, Carolina, se tu continuas assim a querer que a mamãe esteja aqui ao pé de ti, qualquer dia a mamãe tem que ser internada porque está com uma gravidez complicada e não pode deitar-se às horas que se deita. E ela no dia seguinte entra na cozinha, mãe, não te preocupes, já sei como é que tudo se vai passar. Ontem teve cá Jesus, eu estive ao colo dele e ele disse-me que se as gêmeas nascerem um mês antes, se a Inês for 15 dias para os cuidados, a Inês vai 15 dias para os cuidados intensivos, não vai para nenhuma incubadora, vão-lhe fazer os exames todos, ela vai ter sempre tudo no máximo e no fim vão dizer que o teu caso não se explica. E eu... Porque ela diz assim, Jesus esteve cá e disse-me que se eu for uma boa menina, se eu tiver medo e não te chamar, se eu isto, se eu aquilo, era um rol de coisas, então... A Inês, as gêmeas nascem um mês antes, a Inês vai 15 dias para os cuidados intensivos, portanto, e eu na altura fiquei muito zangada e disse-lhe, não filha, isso não é assim, porque tu és uma boa menina e nada do que tu faças ou deixes de fazer... Não pode ser um castigo, não é? Eu pensei, pronto, elas vão nascer as duas mal, não é? E provavelmente nem sobrevivem e depois eu vou ter um problema gravíssimo com esta miúda. Claro. Ela dizia, não mãe, tu não estás a perceber, é assim como eu te estou a dizer. Bom, isto passou. O que é certo é que elas nasceram exatamente um mês antes, foram 15 dias para os cuidados intensivos. Durante esse tempo, a Inês, foram feitos vários exames. Tinha logo uma equipe de geneticistas à espera para receber, às duas, aliás. E no final de tudo, quando eu estava a ir dos cuidados intensivos para o quarto, porque eu estava lá sempre quase até às 2 da manhã, uma e tal da manhã, eu estava assim bastante cansada, com a Terezinha ao colo, e assim deu-me assim uma tontura no elevador e há uma médica que me agarra e diz assim, Mariana, tem que ter cuidado, não pode andar estas horas com a bebê, que ainda está cansadíssima. E olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, já percebeu que o seu caso não tem explicação? Nós não conseguimos explicar o seu caso. Teve aqui uma mão de Deus e foi assim um momento, sabes, em que eu pensei, não, isto foi realmente como ela disse, como Jesus lhe disse que ia acontecer. Como é que se acredita numa Jesus criança? está vivo, porque eu não a levava à missa, eu não lhe falava de... Não tinha santos em casa, não tinha nada, portanto, foi mesmo assim uma coisa incrível. Assim, a Carolina acertar que é rapariga, 50% de hipótese. Acertar que são gêmeos... Já começa a ficar estranho. Agora, saber isto não é divino, não é? Isto não há qualquer tipo de explicação. Sim. E ver isto em primeira mão deve ser incrível. Não, imagina depois... que tens uma filha assim pequenita e te vai dar a dizer, estás dizendo. Não, ela tinha 7 anos, quer dizer, era mínima. E depois não foi o caso único, houve mais 2 situações, pronto, que eu não vou contar agora para não demorar, mas que, de facto, mudaram a minha vida, não é? Eu percebo perfeitamente a atitude da Mariana, não é? Porque realmente, se acontecia eles nascerem e terem algum problema, a Carolina podia sentir, pois isto foi porque eu me portei mal, a culpa é minha, não é? De culpar-se de uma coisa destas havia de ser desastroso. Mas sabes que foi algo que depois eu pensei, não é? Mas o que é que eu sou para Jesus? O que é que eu sou para merecer isto? Não é? Mas porquê? Porquê é que isto acontece comigo, que sou uma pessoa que não faço nada por ele, que nem sequer agradeço o que tenho de bom na vida, não é? E, portanto, isso depois mexeu aqui muito dentro. Sim, e se calhar pois, somos tentados a fazer esse juízo de valor, né? do merecer, quem merece ou quem não merece. Porque é que não aconteceu isto àquela mulher que estava grávida também de gêmeos, que ia à missa todos os domingos e que perdeu os 2? Pronto, é uma coisa mesmo. Acho que não temos que ser nós a explicar, até porque Deus não usa as mesmas medidas de juízo de valor e de justiça que nós usamos, não é? Não conseguimos compreender o que é o plano. E quando és pai, não é? Percebes que, ou mãe, nós percebemos que nós amamos um filho incondicionalmente. Não é por aquilo que ele faz, não amamos só os filhos que fazem tudo bem, ou não há ninguém que faça tudo bem. Nós amamos o filho por aquilo que ele é, independentemente do que ele faça.
Pronto. E Assim, não está Deus lá em cima. Este faltou esta missa. este merece, este não merece. Vou curar a doença do pé. Acho que ele vai ficar mais um bocadinho Exatamente. assim. É uma coisa que não nos alcança. E com cada um, não é? Há uma história de amor que é única e irrepetível. Que não... Sim. E que consequências é que isto, porque isto é uma bomba, não é? Ter estas coisas durante os meses de gravidez a acontecer em casa, isto causa alguma coisa, de certeza. O que é que isto originou? Tanto nas gêmeas, se calhar nada, né? Eram bebezinhos pequenininhos, fofinhos, mas na Carolina, no seu marido, na Mariana, o que é que isto originou? Pois, esta em mim foi uma mudança de 180 graus, não é? Quer dizer, pronto... Vera viu Deus, já sou diferente. Eu pensei assim, as crianças não mentem. Eu sempre Sim. tive uma ótima relação com crianças e sei que as crianças não mentem, não é? Quer dizer, falam a verdade. E não havia ninguém, ela não ia, talvez a pessoa que mais a pudesse ter influenciado, se é que se podia falar de influência, seria a minha sogra, mas ela não ia para a casa da minha sogra, porque a minha sogra trabalhava, era uma mulher ativa, trabalhou até aos 80 e tal anos, portanto... Não, em casa da minha mãe também não, porque ela, pronto, esteve lá, de facto, com a minha mãe até aos 14 meses, mais ou menos, pronto. Depois a minha mãe teve um problema com uma irmã minha, deixou de estar com ela 4 meses e depois foi dos 2 aos 3. Pronto, que ia para casa da minha mãe, mas era muito pequenina e não... Portanto, tinha que ser, não é? Acho que no resto da família não teve assim tanto impacto, até porque a Carolina durante muito tempo não queria que se falasse, não gostava que se falasse do assunto. E com ela especificamente, eu acho que foi algo que de certo modo, até paradoxalmente, até fez com que ela não tivesse uma vivência tão intensa da fé, porque ela depois ia à missa e dizia: o Jesus que eu conheço não é este. Não é este. O Jesus que aqui fala não é este. E, portanto, eu acho que ela ficou ainda, pronto, num outro nível e a ter também... É uma miúda muito espiritual, é uma miúda muito bom coração, muito boa menina, mesmo, muito amiga dos amigos, uma menina que une os amigos, mas e que já experimentou na vida também a graça de Deus com ela, pronto. Mas tem que passar... Sim. Ou seja, seria bom perceber, não é, que onde pode encontrar Deus não é só... no coração, mas também comungar dele na missa, não é? Sim, que se torna físico. É uma experiência super intensa, acho que não conseguimos imaginar o que deve ser para a pessoa viver isto. Para além de que, de certo modo, pode-lhe retirar a componente da fé, né? Nós nunca vimos, temos que ter fé para acreditar. Alguém que veja pode, não sei... Não, mas ela, eu tenho a certeza que ela é uma miúda profundamente espiritual e que fala muito com Jesus. Mas se calhar, não sei, por eu ter visto, não sente aquela necessidade que nós sentimos de ir comungar. E também, ou seja, eu não faço ideia como é que é, mas ir à missa e se calhar ouvir algum padre a falar de maneira mais fria ou assim até de Jesus deve ser muito difícil para alguém que sabe o amor que ele é, não é? Estive no colo de Jesus e agora estou a ouvir isto. E é que ela teve sempre um grupo de vida cristã ligado aos jesuítas, fez inclusivamente, participou num seminário em que falavam sobre São Paulo, não é num seminário, num fim de semana em que viveram muito intensamente essa mensagem de São Paulo. E até aí ela ia sempre à missa e tudo. Depois é que, pronto, depois aos 18 anos é que se afastou mais um bocadito. Mas eu tenho a certeza que ela tem as suas conversas diárias com o Nosso Senhor. E está no plano, deixar o que faz. Muito bem, então vamos avançando um bocadinho aqui na história. Portanto, dá-se isto, nascem as gêmeas e na prática, o que é que a Mariana faz diferente na vida que realmente se traduz nesta parte do eu vi Jesus vivo, portanto alguma coisa aqui tem que mudar. Logo a seguir a elas terem nascido, eu fiz o crisma. Ok. Senti, pronto, eu fui madrinha também da filha de uma grande amiga minha
e quis fazer o crisma, porque achava que não fazia sentido não fazer. E isso foi outro momento muito importante na minha vida, porque acho que Nosso Senhor mexeu e remexeu com a colher de pau cá dentro, o que estava, e pronto, e passei a ter uma outra vivência da fé, não é? Comecei a ir à missa ao domingo. Pronto. Depois, a partir do momento em que se dá a minha doença, aí foi outra viragem, não é? Comecei a perceber que não bastava ir à missa ao domingo, que tinha que estar com ele todos os dias, que tinha que agradecer o que tinha e o que Deus, as maravilhas que Deus fez na minha vida e na vida dos outros, não é? Através também, muitas vezes, do nosso testemunho e pronto. E depois foi tem sido um percurso que vai ser até morrer, não é? Porque nós nunca deixamos de... E várias tribulações. Portanto, a Mariana ficou doente depois de ter os últimos filhos, ter as gêmeas. Sim, eu fiquei doente com 45 anos. Portanto, eu tenho 58. Foi em 2012 que eu fiquei doente. Tive um problema cancerígeno. Sim. Isto não trouxe um bocadinho da revolta inicial dos primeiros anos de infância? Não, de todo. Foi a altura da minha vida em que eu senti mais paz e que me senti... Foi tipo o salto que eu precisava dar para me abandonar em Deus. Pronto. Sabes aquele salto que os miúdos dão quando são pequeninos para trás e que os pais seguram? Não é? Nós, os crescidos, já temos mais dificuldade. Isso não nos apanham, isso, mais pesado, isso nos deixam cair. E foi tipo o salto completo mesmo, o abandono. Porque, pronto, nós tínhamos tido, eu e o Paulo, tínhamos tido um problema legal que se tinha arrastado com o nosso local de trabalho, pronto, que se tinha arrastado por cerca de 12 anos e nessa altura... tinha ficado mais ou menos resolvido ou tinha ficado resolvido e eu achei que por bem que devíamos ir a Fátima agradecer, mas isto foi tudo, eu senti mesmo a mão de Deus na doença, porque na altura o meu filho Rodrigo estava no 10º ano, tinha mudado para um colégio católico, tinha sido ele a pedir para ir para o colégio, e eu de setembro a dezembro eu olhava para o Rodrigo e achava que o Rodrigo não andava bem e que não era o mesmo miúdo, que não tinha aquela mesma felicidade interior que nos tinha habituado e perguntava-lhe, ele dizia que estava tudo bem, mas eu fui sempre falando no colégio com a diretora de turma, que foi espetacular, e dizendo que achava que o Rodrigo não estava bem, e ela dizia, mas ele tem muito boas notas. Eu disse, pois, mas ele sempre teve muito boas notas, a questão não é as notas, é que eu sinto que ele não está bem. Pronto, e entretanto o Paulo também não andava bem, sentia-se cansado e tal. Eu na altura, tinha ido a correr, tinha magoado o peito numa porta, porque as luzes apagaram-se e eu fui contra a porta, à maçaneta, e magoei-me e sentia dores. E pensei, vou marcar uma consulta para os dois, vamos os dois. Marquei a consulta e na altura pedi à médica para fazer mamografia, ecografia, pronto, a rotina toda. E pensei que ela me tinha passado tudo, não é? Vim-me embora, marquei os exames. E, entretanto, há um dia em que o Rodrigo me telefona e diz, isto em janeiro, e me diz assim, mãe, tu tens que vir, para a semana tens que vir no dia 23, tens que vir ao liceu porque vai haver uma viagem à América, só 8 miúdos é que podem ir, e eu acabei de chegar à turma, ninguém me conhece, e eu queria mesmo ir, portanto, os pais têm que estar presentes. Eu disse, filho, eu não posso porque eu tenho exames marcados nesse dia. Entretanto, desligo o telefone, não há coincidências, não é? O pai liga-me e diz, olha, estou no médico para marcar os meus exames e vejo que tu, se calhar precisas que eu te marque. Eu disse, olha, não, preciso é que me desmarques. E depois ele liga-me outra vez e diz, então tu és maluca, foste marcar para outra médica, tem que ser com aquela médica que te segue já há uma data de tempo, porque ela é que... Eu pensava que era, pronto, que nem me lembrei de pedir outra médica. E entretanto, fui lá, portanto ele voltou-me a marcar, eu fui lá à reunião do Rodrigo e depois, quando fui à médica, fiz a mamografia e ela diz-me,
A empregada diz: olha, senhora, não se vista porque a doutora quer fazer aqui assim uma ampliação. E eu achei logo aquilo estranho, porque é uma médica muito boa, muito rigorosa, muito, não dá. A ampliação é fazer um segundo exame mais específico? Sim. Ok. E ela sabia que eu tinha um problema chamado microcalcificações e que, pelos vistos, já poderá ser uma lesão pré-maligna e que precisava de ter vigilância anual e que não tinha feito a vigilância anual. Portanto, ela sabia que não me tinha visto na altura em que devia ter visto. E depois, quando eu estava para me vestir, a rapariga diz: olha, a senhora... pronto, a doutora quer falar consigo. Pronto, e ela disse-me: olha, Mariana, isto provavelmente não é nada, mas eu gostava muito que fosses ter comigo ao hospital para eu te fazer uma biópsia na segunda-feira. Pronto, isto pronto, eu vi logo, para mim foi de certeza que tens aqui qualquer coisa, não é? Pronto. E nós tínhamos combinado ir a Fátima nesse fim de semana e, portanto, antes de segunda-feira fomos a Fátima. E eu tive lá também, pronto, uma oração mais intensa com Nossa Senhora, em que lhe disse que não me sentia bem, e quase que me soou ao ouvido a voz a dizer: vais ficar bem. E eu, na altura, pensei, pronto, a pessoa nem gosta muito de falar nestas coisas porque... depois as pessoas podem pensar: porque é que acontece com ela e não acontece comigo, não é? Sim. Pronto, mas de facto foi isto que aconteceu. Exato. E eu pensei, eu disse, mas eu sou aquela filha que tu sabes que sou uma criança, não é? Nisto da fé, e preciso de um sinal, teu, para eu ter mesmo, pronto, para eu me agarrar a isso. E quando saímos da Basílica, da nova Basílica de Fátima, estava até um véu assim... naquelas paredes laterais, não é? Estava um véu cá fora. E quando eu ia a passar, há uma pomba que para em cima de mim a esvoaçar assim. E eu olhei para a pomba e pensei: uau, isto é incrível, isto parece que há aqui qualquer... pronto, que Nossa Senhora me ouviu, não é? Sim. E a partir daí eu fiquei calmíssima, portanto... Ou seja, eu era uma pessoa que normalmente seria uma mãe muito preocupada, não é? Com o que é que iria acontecer aos meus filhos se alguma coisa corresse mal, não é? E se morresse. As gêmeas tinham 11 anos, ainda eram muito pequeninas, o Gonçalo 13, mas eu fiquei calmíssima e dava essa situação insólita de... eu é que dava força às pessoas que vinham ter comigo e que choravam e diziam: não pode ser, tu não podes estar doente. E eu dizia: não, mas vai correr tudo bem. Quer dizer, uma coisa um bocado... Mas a Mariana tinha uma calma do género... uma calma que não era minha. Sim, mas era de achar: isto vai correr tudo bem, eu vou ser curada, ou aconteceu Não. É tipo, eu estou nas mãos de Deus. Ok, exato. Para bem, confiança no plano. Para bem ou para mal, não há mal. Portanto, É o que é? vai ser o que vai ser, porque com a ajuda de Nossa Senhora eu sei que não vai faltar a graça àqueles que tenho em casa e que eles vão conseguir levar isto para a frente, não é? Pronto. Até pensei: olha, se calhar é uma maneira do meu filho, do meu marido, mudar um bocadinho o ritmo de vida e estar mais, mais sossegado. Eu pergunto porque é um tipo de confiança diferente e acho que infelizmente pode haver pessoas que caem na tentação de, sei lá, acontece-lhes alguma coisa, tipo que a Mariana disse, vão a Fátima e vem alguma coisa que vem que é um sinal, e isto depois... eu acho que Deus manifesta-se de muitas formas das pessoas que têm sensibilidades diferentes. Se calhar, se uma pomba sobrevoasse em cima de mim, eu ficava: que chatice, uma porcaria de uma pomba, e fazia assim. A Mariana tem outro tipo de sensibilidade, percebe coisas aqui. Não, mas eu na altura nem pensei. Depois, mais tarde, a falar com o Frei, mais tarde, é que ele me disse: provavelmente o que tu tiveste foi uma infusão do Espírito Santo. Pronto. Ok. E depois, entretanto, acontece também uma coisa curiosa com a doença, que foi: eu tinha a operação marcada para 8 de março, portanto eu soube no dia 6 de fevereiro que estava com... porque eu depois fui fazer a biópsia, a médica disse logo: é carcinoma da mama, pronto, a que estava lá com ela, e encaminharam-me para o IPO, e eu tinha a minha operação marcada para dia 9 de março. E eu,
um bocadinho antes, na semana anterior, resolvi abrir um livro de orações que tinha, orações diárias, para ver qual era a oração do 9 de março. E li depois a oração do 8 de março. E só chorava, porque eu pensava, se fosse no dia 8 de março. Eu tinha a minha mãe também, de algum modo, aqui presente comigo, porque a minha mãe já tinha partido, e porque eram os anos da minha irmã. E eu, de algum modo, sentia ali uma conexão à minha mãe. E porque a oração era muito mais bonita. Era uma oração dedicada à Nossa Senhora, como sendo a mãe, a grande mulher da história da humanidade. Era uma oração incrível. Eu pensei, porquê que eu não sou operada? Eu, se fosse operada no dia 8 de março, e nisto, estava eu nestas parvoeiras, toco ao telefone e disseram, olha, daqui fala do IPO, vínhamos lhe pedir um favor, porque isto não é muito normal acontecer, porque as médicas operam sempre num dia fixo, mas vai haver um congresso, uma coisa qualquer, e elas não estão cá no dia 9, e pediram se a senhora não se importava, perguntam se a senhora não se importa de ser operada no dia 8. E eu... dia 8, é o que eu quero. Não mexa mais. Dia 8 está perfeito. E vou para lá no dia 7. O Paulo, pronto, entregou-me à enfermeira. Ela começa-me a fazer perguntas. Disse que tinha que fazer análises. Mete-me um termómetro. Ele já nem estava lá, não é? Já tinha ido embora. Ela tira o termómetro e diz, não, mas a senhora não pode ser operada amanhã, porque a senhora está com 39 e tal de febre. Isto é impensável, pode rejeitar até a prótese e tudo. Sim. E eu disse, olha, o que eu vou dizer, se calhar a senhora vai achar que eu pirei, não é, da cabeça, mas eu tenho a certeza disto que lhe vou dizer. Eu vou ser operada dia 8, tenho a certeza que vou ser operada dia 8. E gostava muito de falar com uma médica responsável. Quem é que me aparece? Ela chama uma médica, disse que sim, que ia chamar uma médica. Aparece uma médica anestesista, que já tinha feito uma peregrinação ou duas comigo a Fátima. Portanto, no meu grupo, não é? Sim. E eu disse-lhe, olha, doutora Margarida, eu sei que assim eu posso dizer o que é que se passou. Pronto, e contei-lhe a história e disse, eu tenho a certeza que vou ser operada dia 8. E ela disse, Mariana, olha, eu nem lhe ia fazer os exames todos, que agora estou a pensar fazer, mas vou-lhe fazer um painel de exames exaustivo e no final do dia nós falamos. Só no final do dia. Depois no final do dia chegou ao pé de mim e disse, já não tem febre, não há nada que possa atrapalhar, vai ser operada dia 8. Pronto, e fui operada dia 8, correu muito bem a operação. Depois fiquei com uma ferida, porque me queimaram com o bisturi. A ferida foi abrindo, aquilo cheirava até um bocadinho, pronto, a infecção, não é? Eu ia todos os dias ao penso ao IPO. E, entretanto, no dia 25 de Abril, portanto, eu tinha sido operada a 8 de Março, no dia 25 de Abril havia a peregrinação a Fátima, com o grupo que eu costumava ir. E eu disse, eu vou na peregrinação, inscrevi-me, pois este ano tenho que agradecer tudo, não é? Só que depois davam um temporal diabólico para esses dias, chuva, e o meu marido disse, ele que sempre respeitou imenso tudo que, pronto, todas as iniciativas a que eu ia, tudo, nunca foi contra nada, sempre apoiou. Ele disse, olha, eu tenho muita pena, mas desta vez tu não posso concordar que tu vás a Fátima com uma ferida aberta, com o tempo que está, sujeita a ter uma recaída, a apanhar uma constipação e com uma ferida aberta a ter alguma infecção. E eu disse, não, olha, eu vou, não é no fim do mundo, se eu não me sentir bem, tu vais, eu telefono, te prometo que telefono e que me vais buscar. Pronto, e de facto, nesse ano, o padre que é connosco até disse que era o caminho marítimo para Fátima, porque foi uma coisa, foi chuva de manhã à noite, toda encharcada, tudo. No sábado, antes de chegarmos, portanto, nós chegámos num domingo, a pessoa que ia comigo, que era um bocadinho, pronto, sempre foi a minha irmã espiritual e irmã do coração, que me levou para muita coisa e que me falou de muita coisa de Deus, eu disse-lhe, olha, Paulinha, vou-te mostrar a minha ferida. E mostrei-lhe a ferida. Pronto, e no dia seguinte, chegámos a Fátima, quando eu chego a casa a minha ferida estava fechada. Que giro. Portanto, eu achei que tinha sido mesmo Nossa Senhora ali, um beijo de Nossa Senhora. Fazer uma intervenção. Sim. Eu pegando até num bocadinho que estava a dizer há bocado, acho que as pessoas,
Eu percebo o que a Mariana estava a dizer há bocado, que as pessoas podem ter dificuldade em ver isto e não automaticamente sentir, porque não a mim, não é? Acho que é um pensamento natural do ser humano. Mas eu acho bonita a forma como a Mariana levava isto, estes sinais que Deus ia colocando na vida, não como eu sou uma escolhida, tenho a certeza que isto me vai curar, mas qualquer que seja, o que quer que aconteça, eu já percebi que está aqui a mão de Deus, portanto, qualquer coisa que aconteça vai ser a vontade dele. E vai tomar conta. O que for. Que é uma diferença para o... Que era um bocadinho que eu estava a dizer há bocado. Nós às vezes podemos ser tentados, estou a rezar muito isto, eu já percebi que Deus está presente e que pode intervir, portanto, isto vai-me correr bem. Bem na forma como nós estamos a pensar. E não deixamos espaço a que a coisa corra como Deus quer. E aí pode levar à minha pergunta inicial que tinha feito. Isso é que pode levar a uma revolta com Deus, não é? Então, mas não fizeste o que eu quero. Que já vem com a premissa errada, não é? Tu rezas para que seja feita à vontade de Deus e confias para que isso seja a coisa Exatamente. boa. Pronto, que foi o que a Mariana fez. Que graças a Deus... E acho que também nos interpela, sabes? O que eu senti foi... Sem me esfregarem isso na cara, não é? Pelo contrário, não é? No fundo... Com todo o amor e todo o carinho, eu estava a perceber que, de facto, eu tinha que dar mais. Eu tinha que sair da modorra em que estava e da cepa torta em que estava e tinha que fazer caminho. Então, nós vamos fazer uma curta pausa. Voltamos já de seguida, porque nós queríamos fazer aqui umas últimas perguntinhas à Mariana. Sim, senhor. Até já. Até já. Já estamos de volta para a segunda parte. Tinha aqui uma dúvida para a Mariana, porque eu sei, não foi a Mariana que me contou, foi a Maria Inês, mas eu sei que aqui também na história do cancro que teve, está pelo meio uma viagem a Medjugorje. Sim. Que é pronto, é assim, nós todos conhecemos Fátima em Portugal. Medjugorje não é assim tão conhecido. De onde é que veio isto? Olha, veio nessa peregrinação, precisamente estar a falar com a minha amiga, com a minha irmã do coração. Nessa do 25 de nessa? Sim. Em que ela me disse assim, sabes, eu já fiz algumas viagens, mas se agora viesse alguém que me dissesse assim, olha, não tens mais tempo de vida, ou só tens X tempo de vida, qual era o sítio que tu gostavas de ir? Tens direito a uma viagem, qual era o sítio que tu gostavas de ir? E ela falou-me de Medjugorje, que eu desconhecia por completo, eu não conhecia. E ela disse, Mariana, é incrível, porque eu fui lá quando as aparições começaram, em 80, portanto elas começaram em 81 e ela foi em 84. Ter sido a primeira portuguesa a ir. Não, acho que já tinham ido, mas foi uma experiência incrível para ela, muito forte mesmo, pronto, muito tocante, e ela disse, eu gostava imenso de lá voltar. Eu disse, Paulinha, tu inclui-me nessa ida, eu também quero ir. Eu gostava muito de ir e de ir agradecer mais uma vez à Nossa Senhora, não é? Se ela ainda aparece, pois gostava muito de estar presente numa aparição e de lhe agradecer. Pronto, e então ela depois disse-me que falou-me na Grande Evasão, não é? Não sei se posso dizer. Sim. Se posso dizer. Eu não sei o que é. O António. O António Benito. A empresa! A empresa. Ele falou disso. Pronto. Desculpa, Estavas a leste. Havia lugar, ficámos as duas no mesmo quarto. E foi algo que a mim, eu soube que tinha a mão mesmo ali de Nossa Senhora, porque eu já ia em peregrinação a Fátima desde os 38 anos. Portanto, eu, na altura tinha 45. E eu só tinha rezado um terço na peregrinação com o irmão desta minha amiga, e que de facto rezar aquele terço bateu qualquer coisa aqui dentro. Eu achava, antes disso eu achava que o terço, pronto, era algo que eu não me identificava, achava uma oração repetitiva, monocórdica, achava que as pessoas estavam a rezar aquilo e que estavam encarreiradas e que nem sabiam o que é que estavam a dizer. Depois percebi que havia mistérios que para mim eram um mistério completo, porque eu não havia maneira de eu conseguir perceber o que aquilo era. Pronto, e então, peço desculpa, tenho aqui, é a hora do Ângelos. E pronto, eu de facto fiquei muito impressionada nessa peregrinação de ter rezado o terço com o Pedro, porque aquilo
foi o contrário do que eu achava que o terço era. E foi algo que bateu mesmo fundo comigo. Portanto, vamos a Medjugorje e pronto, e acho que as pessoas em geral têm muita expectativa em Medjugorje porque pensam que vão ver uma sucessão de milagres a acontecer. E eu acho que isso é uma ideia errada, não é? Porque nós vamos para um encontro e temos que escutar, não é? O que Nosso Senhor nos quer dizer. E a viagem correu muito bem. E de facto, também a Medjugorje deve ser incrível, porque ele, além de ser uma pessoa que sabe imenso, ele é uma pessoa de fé. E portanto, ele fala com autoridade, não é? Como as pessoas diziam quando ouviam Jesus, fala com autoridade. Pois este fala com autoridade de fé, porque ele não é uma coisa que ele aprendeu nos livros e que está a recitar. Pronto, e então, comigo aconteceu um milagre, mas foi um milagre interior, foi um milagre cá dentro, não é? Embora também tivesse presenciado algo extraordinário que aconteceu com uma belga e que também me impressionou muito no final da viagem, este foi um milagre interior, porque eu há um dia que acordo e que sabia, sem ter estudado, sem ter feito um esforço para decorar, eu sabia os mistérios todos do terço. E, portanto, aquilo para mim foi uma interpelação. Eu não preciso ir a Medjugorje e pedir isso. O que eu achava que era completamente impossível, que era impensável. Eu nunca ia aprender aquilo era algo críptico que eu não ia aprender. E depois pensei, o que é que isto quer dizer, não é? Se calhar quer dizer que Nossa Senhora quer que eu reze o terço, não é? E que a acompanhe no terço. Pronto. E a partir daí incorporei na minha oração diária o terço, porque passou a ser algo especial, um momento de encontro com Nossa Senhora, não é? Vou rezar porque tenho que rezar, mas vou rezar porque estou a ajudar Nossa Senhora e estou-me a unir a ela e ao seu Imaculado Coração, não é? Quantos dias? Foi uma semana lá? Foram 10 dias. 10 dias em 10 dias. Mas houve uma coisa incrível, porque eu sou muito mãe galinha e quando saio de casa, até antes de sair, choro sempre e tal. Não quero que ninguém veja, porque fico sempre com o coração apertado a pensar, oh meu Deus, isso não volto por alguma razão. Pronto. E às vezes sinto aquele peso da responsabilidade de estar a abandonar, entre aspas, o barco, não é? Pronto, a deixar tudo nas mãos do Paulo, porque ele trabalha muito e ainda lhe a deixar, pronto, a gestão dos miúdos, não é? Porque eles eram todos, na altura ainda eram pequenos, as miúdas tinham 11 anos, a mais velha tinha 18. Ok, pronto. E aconteceu-me uma coisa extraordinária, é que eu não pensava em casa. Eu estava numa paz completa. No céu, e eu não tinha urgência de vir para casa. Não tinha. Eu estava on my 7 farms. A mim acontece-me em Garabandal, muito, essa cena. Sim, depois quando fui a Garabandal, porque esta minha amiga depois também falou de Garabandal. Pois, claro. Depois fui a Garabandal também. E o que é que eu já posso partilhar? A Maria também deve ter a dela. O que é que nós gostámos mais de Medjugorje? O que é que impressionou mais a Mariana em Medjugorje? Olha, impressionaram-me imenso as adorações. Eu nunca tinha presenciado uma adoração. Eu nunca tinha feito... Eu nem sabia que era possível fazer uma adoração. O que é isso de uma adoração? Eu, ao princípio, nem estava a compreender bem. Em que eram milhares de pessoas e não se ouvia um pio. E depois, impressionou-me imenso a fé das pessoas, porque eu fui na altura do Festival da Juventude, não é? Ver famílias inteiras com crianças, ver jovens de 20 e poucos anos a subirem a montanha descalços. E depois as filas da confissão. Porque eu achava, e achei durante muito tempo, que me podia confessar diretamente a Deus. E a confissão era algo para mim que era também algo... Da Idade Média. De Idade Média, sem sentido. Sim. Quer dizer, parecia que estava ali a desbobinar pecados só porque tinha que dizer alguma coisa. E quando... Até era muito mais intenso quando eu falava diretamente com Nosso Senhor, não é? Portanto, aquilo havia qualquer coisa no meu coração que não havia na confissão. Pronto, e perceber de facto que nós não podemos ter a garantia do perdão sem uma confissão sacramental e que não é o Padre, é Nosso Senhor que ali está, não é? Sim, e se não for pela fé, e não sei se temos protestantes a
a ver, é possível, depois do episódio com o Samuel, Sim. mas mesmo para alguém que não acredite no facto de ter que se confessar com um padre para ser uma confissão válida, pá, vão na mesma, porque eu acho que não vão na mesma porque eu acho que é diferente nós confessarmos com uma pessoa ali presente que para nós é a representação de Jesus, do que estar a fazer, sei lá, estou na cama e lembrei-me que pequei montes deste dia, então vou rezar para que Jesus me perdoe os pecados. A nível também da accountability, assim, quase que sentimos uma responsabilidade de mudar, não é? É estares com alguém que te está a ouvir, acho que é diferente. E também leva a que a pessoa tenha que fazer... Eu ir-me confessar a um padre, eu acho que leva a que a pessoa tenha que fazer um exame de consciência muito mais profundo do que ser... Pá, eu confesso-me a Jesus diretamente. As coisas ficam muito mais assim no ar. Sim, tens que fazer um exame, tens que preparar a confissão. Não fazer. Sobretudo, eu acho que é passares de uma fase em que vês, ok, vou desbobinar pecados, a tentares perceber no teu dia-a-dia, não é? Aquilo que tu fazes, o que é que tem nele, não é? De indiferença, ou de soberba, ou de, não é? Como é que tu respondeste àquela pessoa e que se calhar até achas que é uma resposta normal, mas não é? Que implicação é que isso tem na vida da pessoa? Pronto. Eu acho que é completamente diferente. E eu ia dizer mesmo isso, Mariana. A mim o que mais me impressionou, quando fui a médios, há quanto tempo namorávamos? Não sei, foi em 2023, foi um ano e pouco, sim, um ano. Eu só comecei a preocupar-me com uma conversão séria um bocadinho antes de namorar com a Marinhas. Portanto, ainda também estava muito, se calhar não tão fresco como a Mariana, porque já sabia o que era uma adoração, mas estava ainda muito na descoberta. E eu estava muito fascinado, primeiro com o Padre Pio e com a confissão, com a cena da confissão. Pronto, comecei a descobrir o que era importante. Pai, chegar a Medjugorje e ver aquelas filas. É filas, ou seja, na rua, não é na rua, não é? Na rua. Eles estão sentados. E aquilo não é assim, pronto, com todo o amor e carinho que tenho por Fátima, mas Fátima também já é mais antigo, já se tornou infelizmente muito mais comercial. Aquilo não é fila para a malta ir à loja dos recuerdos, é fila para se confessar. E aquilo para mim fez, pá, what? Que é isto? Pá, e foi. Não fomos a nenhuma adoração, por acaso. Fomos. Tu não foste, estavas a fazer sopa da pedra. Pois, eu fiquei Mas sabes, eu acho que, assim, eu já era uma menina de Fátima e de Nossa Senhora de Fátima há muito tempo. E de facto eu acho que nós em Fátima sentimos uma paz, uma coisa, não é? Em todos os santuários marianos nós sentimos isso. Mas Fátima é mais contido, não é? Nós os portugueses vivemos as coisas de um modo mais contido. E ali, o que eu vi é que de facto há um encontro de corações, não é? As tuas reservas vão abaixo, as tuas defesas, não é? Tu baixas a guarda e tu rendes-te completamente. E depois outra coisa que também me impressionou imenso foi os rapazes do cenáculo, porque eu tenho uma história de toxicodependência muito próxima na família e que afetou muito a família, pronto, em vários graus, não é? E de maneira diferente, cada um pois terá sentido o seu peso, mas ver que os toxicodependentes ganham uma vida nova e renascem das cinzas e que de facto aquilo não é tanga, eles estão melhores porque rezam, não é? E porque encontram um sentido para a vida e encontram o Nosso Senhor, não é? Encontram uma pessoa, quer dizer, a nossa fé não é uma fé de... É uma fé com uma pessoa concreta, que é Jesus Cristo, não é? E vê-se na prática, é palpável o resultado, não é? E o que traz. Nós fomos ao cenáculo uma vez, não é? Sim, fomos lá ouvir um testemunho de um... É impressionante os testemunhos que tu ouves e de facto percebes, não é? Que todos os caminhos transviados, ou eu arriscar-me a dizer todos os caminhos transviados, não é? Têm na sua base uma ferida de amor. Porque nós nascemos para o amor, nós nascemos para ser amados, nós nascemos para o céu, para ser amados incondicionalmente e para amar e para conhecer Deus amando, não é? Amando os outros também. E portanto, quando de alguma maneira esse amor é ferido, não é, em nós, e há muita história de abandono e de pais que não são pais e que não exercem a paternidade com os filhos, não é? E os filhos ressentem-se, pronto, e depois jogam à defesa. A Mariana chegou a ir à Aldeia das Mães? Não. Nós também não. Não fui, tenho imensa pena do Padre lugar... Slavko.
Sim, que foi o Padre Slavko que organizou um Fundou. sítio onde acolhem, não é? Acolhiam aquelas mães porque Medjugorje está na Bósnia e Herzegovina, não é? E que era um local fundamentalmente de muçulmanos, onde não se, pronto, onde a fé é sobretudo muçulmana. Mas eles, como são católicos, e que há uma longa história de católicos franciscanos ali, não é? E que foram perseguidos e que foram mortos, pronto, e coisas incríveis que eles fizeram para manter a fé, eles consideram-se croatas, embora não estejam na Croácia, eles estão na Bósnia e Herzegovina. E houve imensas croatas que foram violadas na altura, porque foi uma guerra terrível, não é? Por muçulmanos. Sim. E que depois as famílias rejeitaram, não queriam. Porque as crianças que iam nascer, pronto, eram filhos de muçulmanos. E o Padre Slavko acolheu-as na obra das mães e fez ali uma coisa incrível. No cimo de um... Já não lembro do nome, passou péssimo de estas O coisas. Há um monte qualquer que tem no Krizvak. cimo uma estátua não, um busto do Padre Slavko. É o Krizvak. Pronto. É aquele que tem a cruz grande. Sim, não é a cruz é o azul. Krizvak. Pronto. Ok. Mas isso é... E sabes que... mas Tem a Via disseram- Sacra. Ele morreu numa Não, é das esse que eu estações estou a da Via dizer. Sacra. É outro. Sim, esse foi aquele... Ah, estás a falar É o Krizvak. do terço? Não, é o Krizvak. Ele tem as estações Não, da é Via esse. Sacra. A Via Sacra é o Krizvak. E no é a cimo cruz. tem a cruz. Sim. É a Via Sacra. É esse. Sim. A cruz branca, muito branca. Cruz branca. Isso. Foi construída Antes Muito das antes. aparições. Sim. Exatamente. Ok. Sabes É que esse. os meus pais contaram-me que Opa, gostava de médicos mandar e malta de saúde pode doar, entre aspas, tempo de férias para ir dar tratamentos às pessoas. Do género, eu Incrível. como dentista no futuro posso dizer, olha, fico aí um mês e arranjo os dentes à mão. É uma zona espetacular. espetáculo. E as pessoas que Com nós voluntariado, conhecemos com lá missão. também é mesmo fixe. E eu gostei muito do que a Mariana disse, da coisa de ferida de amor. E nós tivemos, o episódio que saiu a semana passada foi com o Padre Nelson e de algumas conversas que nós temos tido também com outras pessoas. E de experiência até pessoal, este ano estou a trabalhar com pessoas assim, pronto, com histórias mais difíceis. Noto mesmo isso, que é o ambiente influencia muito, Muito. quando crescem, mas esta coisa do abandono da paternidade ou maternidade ou de sentir carência de alguma coisa, esta coisa da falta do amor, faz imensa Ou diferença. seres gozado, Sim. seres maltratado psicologicamente Sim, ou físico fisicamente, ou não é? psicológico. E o Padre Nelson conta-nos a história e nós ficámos com a plena certeza de que o Padre Nelson cresceu num ambiente muito difícil, mas salvou-se porque nunca teve essa falta de amor. E porque a família, mesmo o pai foi preso, não sei se já viu esse episódio, mas o pai do Padre Nelson foi preso por ter morto uma pessoa. Matado? Morto uma pessoa. Mas a família nunca se destruturou. Portanto, sempre o pai em contacto com a mãe, pronto, aconteceu isto, não interessa, vamos superar isto como família, nunca houve falta de amor e formaram um jovem brilhante, que acabou até por ser padre, neste tipo de ambiente. E acho que é uma boa observação da Mariana, e acho que é mesmo isso, acho que é uma ferida de amor. Eu Tu senti estás na minha vida pessoal, eu senti sempre a mão de Nossa Senhora, não sei explicar, porque às vezes eu era muito pequenina e às vezes os meus irmãos discutiam de forma muito intensa e muito terrível de se ver. E eu começava a chorar e quando assistia àquelas coisas e a rezar, a pedir a Nossa Senhora que parasse. E aquilo parava. E eles até diziam: está chata, não sei o quê, está sempre a chorar, que seca. E eles paravam. Por exemplo, nas viagens, lembro-me do meu pai. O meu pai conduzia muito bem, mas conduzia, punha o pé no acelerador e ficava nervoso de ver os carros. E então passava e às vezes, sabe, com nevoeiro, eu cheia de medo, sempre a rezar a Nossa Senhora. Porque eu sou do tempo em que na escola nós rezávamos a Nossa Senhora, a Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Pronto, e aquilo ficou, não é? São aquelas sementes que ficam. Claro. Sim. Tá É bom. super importante, mesmo mais novos. Então, a Mariana vem de 10 dias de Medjugorje, que revitalizaram aqui completamente a fé. Isto ainda em 2012. Em 2012. No ano em que fui operada. Eu fui operada em março e fui em agosto. E foi depois. Foi a ação de graças, não é? Por Sim, ter sido sim.
por ter tido sucesso na operação. Eu fui operada em março, fui à peregrinação em abril e depois em agosto. O ano em cheio, 2012. Foi que era espetacular. supostamente Foi o fim do espetacular. mundo. É. Então, temos aqui um primeiro momento de conversão, que é esta história das gêmeas, que se traduz num conhecimento mais com Jesus, até fez o crisma. Este Medjugorje teve alguma repercussão também na vida da Mariana e da família? Teve. Foi o começar a rezar o terço, não é? Perceber que ao rezar o terço, estou a rezar a minha vida com a vida de Nossa Senhora, não é? Não há nada nas nossas vidas quase que Nossa Senhora não tenha vivido e que não tenha, não é? Ela diz-nos, eu passei por isto também, estou aqui ao pé de ti, eu sei lá, às vezes fazia-me confusão, pensava, como é que Nossa Senhora ficou de pé, não é, na cruz do Filho? Como é que não caiu por terra desmaiada, não é? E depois percebi, não, ela ficou de pé na cruz do Filho para estar de pé também na nossa cruz. E porque todos temos uma cruz, todos carregamos uma cruz, não é? Não há vida sem cruz, não há vida sem sofrimento, sem perda, sem dificuldades, não é? Sem turbulências. Portanto, Nossa Senhora está para nós, não é? Está para estar de pé junto à nossa cruz e nos levar com a nossa cruz, não é? Cada vez a entrarmos mais na de Jesus e a configurar-nos mais à de Jesus e, portanto, não estamos sós. E temos um céu, que era o que tu dizias, assim, nós temos uma sorte, porque outra coisa que me veio de Medjugorje e que eu depois voltei a reencontrar de um modo muito intenso nas missões foi a alegria da fé. Não é? A fé, quando tu vives aquilo para o qual foste chamado e que foste criado, no fundo o teu interior pacifica-se, não é? Eu sei lá, durante muito tempo na minha vida houve ali uma altura que eu tentei ser outra coisa diferente do que aquilo que era na realidade quando era miúda. Porque era muito ingênua, acreditava-me em tudo o que me diziam, pronto, e tentei ser outra pessoa, não ser assim tão palerma. E depois percebi, não, nós temos que ser aquilo que de facto sempre fomos, não é? Não podemos estar a ser outra pessoa diferente do que aquilo que somos e a fazer um esforço por criar uma personalidade que não é a nossa. E acho que a fé nos dá isso, dá-nos, é como se as peças encaixassem todas, não é? No lugar certo. E, portanto, nós sabemos que somos filhos amados de Deus, não é? Ponto. Portanto, Ele gosta de nós como somos. Não precisamos de... Não, eu estava a lembrar, porque eu lembro de darmos as missões de 2022 e a Mariana se riu muito com aquela expressão que o António Maria dizia, que é, está um belo dia para praticar o cristianismo. É espetacular. E as missões mostraram-me também uma coisa, pronto, que eu nunca tinha percebido bem, não é? Aquela parábola dos talentos, não é dos talentos, do trabalhador, que é contratado de manhã por um denário, que é contratado ao meio-dia por um denário, e o que entra depois, praticamente no fim, eu pensava, isto aqui tem uma lógica que eu não estou a perceber bem qual é. Mas é um bocado também o que estavas a dizer ao início, né? A justiça de Deus que não é que não seja alcançável aos homens, mas que para nós é difícil perceber, é que para Deus é mesmo tudo gratuito, não interessa se te converteste ontem ou se estás já há 3 ou 4 anos a ir à confissão todos os meses e a ir à missa todos os domingos. E tu não tiras nada a ninguém, não é? Porque Sim, cada um vive o seu encontro e a sua história. E, portanto, tu entrares no final, que foi o que me aconteceu, eu entrei no final das missões, não é? No 3º ano. Sim. Portanto, vocês já tinham vivido 2. Eu tive uma alegria intensa e um sentido de que participei de facto completamente, não é, na missão, mas que não roubei nada a ninguém, não é? E perceber, não, isto o denário é a vida eterna, não é? Nós para todos Deus dá o melhor, não é? Dá. É que muito bem nessas missões da Mariana com a fita a trabalhar pois, com a touca. Que é mesmo. Gostei imenso. Muito bem. É mesmo muito bom. Eu ia dizer uma coisa qualquer. Foi-se. O que é que era? Já sei o que é que era. Era se a família depois, portanto, vem de Medjugorje,
a vida espiritual ainda se intensifica. A Maria Inês contou uma história muito engraçada, que foi quando os pais foram ao Medjugorje, que eles voltaram e tanto a Maria Inês como a David achavam que eles tinham ficado maluquinhos da cabeça. Sim, eu acho que lá em casa também. Pronto, era o assim. que eu ia perguntar. Sim, a mãe está louca, o que é que ela está a fazer? Vai à missa outra vez. Eu acho que ao princípio eles não percebiam muito bem a minha necessidade de ir à missa diária, não é? De rezar o terço diariamente. Pensava, uau, a mãe deve ter comido qualquer coisa que... Já não dá para ir para a freira, mas escusa de tentar agora. Pronto, mas uma coisa que eu tenho muita sorte é que a nossa família é de facto uma família muito unida, não é? Eu e o Paulo somos assim uma rocha com os miúdos. Eles até, no nosso grupo, até é engraçado, porque a descrição do nosso grupo de família é fundado sobre a rocha. Foi um dos meus filhos que pôs. E nós estamos muito bem, todos, uns com os outros, portanto... E respeitamos muito o que é que cada um traz de diferente à vida familiar. E eu sempre tive, da parte deles, engraçado, um maior respeito. Depois, em situações que houve, imagina, tive uma sobrinha que também ficou grávida de gêmeas, da parte do Paulo, e que a situação foi muito complicada logo no princípio e até lhe disseram na maternidade que ela ia perder os bebés, que tinha perdido os bebés. Pronto, e começámos uma oração familiar. Eles rezavam, eram eles que diziam, mãe, está na hora da oração. Lindo. Portanto, eu acho que eles têm tudo lá, não é? Tudo. E durante muito tempo eu preocupava-me, não é? Mas agora não me preocupo, porque eu sei que está tudo nos planos de Deus e que é no tempo que Deus quiser e que tiver para cada um deles, portanto. E a parte da Mariana já está a fazer, quer rezar. O resto? E eles rezam também. Sempre que eu peço, eles rezam. Sempre que há algum amigo doente, alguém... Eles rezam. Isso é lindo. E acho que mostra, pronto, não sabia dessa coisa do Fundados na Rocha, é muito engraçado, mas mostra um bocadinho o que é a vossa família por dentro. Nós tivemos a conversa mesmo antes de começar a gravar, eu perguntei à Mariana se podíamos falar um bocadinho sobre isso, de ela ter tido a conversão e o Paulo não. Esta abertura de podermos falar sobre isto da Mariana estar a contar estas experiências mostra mesmo, pronto, que é uma família que vive bem consigo mesma, que são todos amigos e próximos uns dos outros. Mas o Paulo fez um grande caminho, porque depois nós, pronto, a certa altura tivemos um filho que não andava bem, não andava feliz, fazia-nos muita impressão como pais, porque víamos que ele estava a afundar, que faltava ali sempre, aquele miúdo era o nosso raio de sol, portanto foi mesmo no colégio chamavam-lhe o raio de sol, porque ele era um miúdo que estava sempre feliz e bem disposto, e percebermos que ele não estava bem. E começou o Paulo a orientar a oração, e todas as noites rezamos, e é muito bonito ver que cada vez ele reza por mais pessoas e por mais intenções e por mais situações, e eu acho que ele testemunhou, não é, o renascimento do Gonçalo, porque o Gonçalo ele de facto estava num curso que não gostava, não se sentia feliz, apanhou a pandemia, também vivia numa casa com os irmãos saíram todos, portanto ele sofreu muito a ida do irmão para fora e pronto, e nós pensámos que ele não ia acabar o técnico, que não ia, ou que seja, que se ia arrastar aquilo durante imenso tempo. E ele acabou, já está a terminar o primeiro ano de mestrado, está ótimo, está feliz, está o Gonçalo de antigamente. Grande abraço para o Gonçalo. É verdade. Mas por acaso é muito giro, porque sempre que, assim, acho que nunca vos apanhei a todos ao mesmo tempo em vossa casa, mas não sei, sempre que nós vamos lá à casa é uma alegria incrível. É toda a gente na macacada, sempre. É uma família muito unida. Agora estou a pensar, acho engraçado a Mariana ter dito ao início que um dos santos preferidos era São José, porque o Paulo lembra muito de São José. O Paulo lembra-me imenso de São José. O Paulo lembra-me imenso. O Paulo é um São José. É um São José. Olha, discreto, pouco fala. Pouco fala. Quando fala, todos os ouvidos se alargam para o ouvido, porque normalmente o que ele fala, até às piadas miúdas, porque na simples coisa de dizer, mãe, isto fica bem, por exemplo, compram qualquer coisa, achas que isto é apropriado para o casamento, por exemplo? Sim. E depois eles dizem entre eles, não vale a pena perguntar à mãe, porque a mãe diz sempre que está bem. Sempre perguntar ao pai para saber realmente o pai é que diz mesmo aquilo que... E elas, como elas as miúdas,
a primeira opinião que querem é a do pai, se os óculos ficam bem, tem muita piada, pronto. E ele é um marido, sempre foi, pronto, que viveu sempre para a família e para mim, e para os filhos, não é? Pronto, nunca se lhe viu vícios, porque ele ou é o trabalho ou é casa, não é homem de ir para um café ou ter atividades em que não inclui a família. Muito abnegado, muito, sim, come sempre o que os outros não querem, o pão que não está nas melhores condições é para ele, é assim, pronto, ele ensina-me imenso. Portanto, eu acho que no fundo, e é isto que eu tenho dito várias vezes até Nosso Senhor na brincadeira, assim, ele é que me vai converter, não sou eu que o vou converter, porque ele, não é, ele sem falar, ele é incrível. E depois eu noto também que no trabalho dele, ele é farmacêutico, e que no trabalho dele, ele não fala, mas que há imensa gente que vem ter comigo e diz: ai, o seu marido ajudou-me tanto, se não fosse o seu marido, a minha vida não tinha sido assim ao assado. Portanto, é bom, muito bom homem. E os meus filhos, eu acho que, pronto, isto fica-me mal dizer, não é? Mas acho que têm todos um bom coração. Têm essa marca de terem um bom coração. Fica muito bem. É mesmo bonito nós ouvirmos assim as famílias a falar uns porque, dos outros assim. Porque sabes que nós pais às vezes temos dúvidas, não é? Mas será que eu fiz tudo bem? Será que criei bem? Eu, por exemplo, engraçado, com eles eu via muito quando íamos de férias, às vezes íamos para a neve e descíamos todos. E depois faltava alguém e estava a ajudar, tinha demorado, porque estava a ajudar alguém que tinha caído, tinha ido buscar o que tinha deixado de cair. Pronto, são estas. Tu pensas, não. Fiz bem, então. Nosso Senhor fez bem. Nosso Senhor semeou. Eu fui instrumento, mas Deus fez bem. Muito, muito lindos, Mariana. Gostámos muito de ouvir a história. Eu queria só terminar aqui a pedir um conselho à Mariana, para nós, para quem possa ouvir, e assim, de uma forma simples e resumida, como a Mariana quiser responder. Mas, como é que eu, ou qualquer um, tendo tribulações na vida, umas piores, outras mais fáceis de lidar, como a Mariana também teve, umas piores e outras não, como é que eu vejo nisto sempre o plano de Deus? Como é que eu não caio, ou como é que eu posso tentar não cair em desespero, não cair em revolta com Deus? Como é que eu tenho esta certeza de que isto que me está a acontecer não me é favorável a mim, mas faz tudo o plano dele? Como é que a Mariana arranjou aqui maneiras de ver desta forma? Pois, olha, Miguel, é como tu dizes, eu passei por várias situações, não é? E muitas vezes desesperada, quase a perder aquele fio, não é? Que nos une, pronto, à cruz. E nessas alturas, não sei porquê, mas algo me dizia dentro do meu coração: ok, eu estou assim, está tudo nas tuas mãos. Eu amanhã não me consigo levantar. Eu não me consigo levantar, mas só com as tuas forças. E fui percebendo que as forças que me levantavam, não é, nos momentos maus, não eram minhas, era algo que me era dado do alto, que não era meu. E que me dizia: eu estou aqui, eu estou contigo, não estás só, não é? E acho que tu só percebes depois a posteriori, não é? Quando olhas para trás e começas a ligar os pontos, começas a ligar, e dizes: não, este caminho Deus pensou para mim, não é? E se calhar nós somos em plena liberdade, nós somos livres, não é? Nós podemos não ter aquela escolha. Portanto, eu acho que quando tu tens a fé, e a fé é algo que te é dado no batismo, e claro, obviamente, se tu não fazes nada para manter a chama viva, pois ela apaga, não é? Mas se tu tens uma vida de sacramento, missa, a mim ajudou-me imenso a missa diária, não é? Porque é algo que, pronto. Eu de antes era tipo, ok, tenho que ir à missa ao domingo, mas agora eu penso, eu não vou deixar Nosso Senhor sozinho sem eu estar lá, não é? Na cruz, porque Ele está na cruz, não é? Está no Calvário. E pronto, eu acho que é isso, é tu fazeres por amor, é tu viveres por amor, viveres a tua vida por amor. Pronto, e quando vives por amor... Isso. Por amor, não por paixão. Portanto, tal como o casamento, mantermos fiéis, mesmo não nos apetecendo,
Se calhar o que salvou a Mariana é eu vou manter-me fiel e vou continuar a aparecer mesmo que possa não me estar a apetecer ou não Sim, seja a ver. isto não vai de apetecimentos, não é? Exatamente. E a castidade, o viveres um amor casto é para todos, não é só para os padres, não é? Nós Claro. somos chamados a viver um amor casto, um amor de predileção, não é? E era o que eu dizia aos miúdos, não é? Pronto, aquelas brincadeiras que as mães fazem, não é? Tu és o meu preferido, tu és o meu preferido. Eu dizia, tu és o meu preferido a todos. Nós todos contentes, não é? Porque nós somos os preferidos de Deus, não é? E se nós fizermos um exercício de pensar na nossa vida e de tudo o que de bom aconteceu e de tudo o que mal, e no mal, o crochê que nós fizemos, achar que ia ser assim, nós fazemos filmes, não é? Claro. E depois as coisas na realidade, Deus consegue fazer tudo mais e melhor e antes, e pensa em tudo antes e primeiro, não é? E portanto... Muito bem. Mariana, muito obrigado. Muito obrigada Teres eu. vindo aqui Muito hoje. obrigada eu. Agradeço Felicíssimos de muito, ter admiro-vos muito como amigos e como casal, porque pronto, sou muito amiga dos pais também e sei que lançaram semente abundante. Vai Vamos dar ver. 100 por 1. 100 por 1. Sei por não era um bom rácio. Vai dar 100 por 1. Acho que era giro, mas só vamos escolher daqui uns anitos. Ok, obrigado Mariana. Obrigada. Obrigada, Até à meus próxima. queridos, e muito sucesso aqui Obrigado. para o vosso Obrigada. podcast.